Oi, tudo bem? Eu sou o Saulo, sou biomédico, sou especialista em análises clínicas e medicina laboratorial e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os leucócitos. Mas bem, antes de seguir, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever para ver mais aulas que vão seguir por aqui. E bom, vamos falar sobre o que são os leucócitos. Os leucócitos são células que participam na defesa do organismo contra agentes infecciosos e contra outras agressões. E as características deles são que, diferentemente das hemácias, eles têm núcleo, porque as hemácias são nucleadas, já os leucócitos não são. Eles são maiores do que as hemácias e eles têm menor quantidade do que as hemácias no sangue, porque existem muitas hemácias, né? E uma curiosidade sobre os leucócitos que eles fazem é que eles podem sair da circulação sanguínea para fazer defesa. Eles saem da circulação sanguínea e vão para os tecidos para realizar essa defesa. E bom, a gente classifica eles em duas categorias, os granulócitos e os agranulócitos. E bom, é meio autoexplicativo, né? Granulócitos, citos sendo células e grânulos. Então, granulócitos são células que possuem grânulos e agranulócitos são células que não possuem grânulos. Mas é interessante ressaltar que não é porque ela é um agranulócito, ela está sendo classificada como um agranulócito, que ela não possui mesmo grânulos em momento algum, não tem. Mas sim que essa classificação é feita sobre o olhar pelo microscópio, pela microscopia. Essa célula, ela pode ser visualizada, os seus grânulos, por microscópio. Mas bem, com os granulócitos a gente classifica três: os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. E com os agranulócitos a gente classifica os linfócitos e os monócitos. E agora vamos falar um pouco sobre cada um. Bem, os neutrófilos eles combatem principalmente as bactérias e os fungos. E eles têm uma resposta rápida, eles são leucócitos de ação rápida, de ação aguda. E o que eles fazem? Eles fagocitam e destroem os micro-organismos. Fagocitar é a ação da célula dela comer um outro corpo. Ela vai e abraça um outro corpo para esse micro-organismo, esse corpo estranho, ir para dentro do citoplasma dela e ela fazer a destruição, a fagocitação. E bom, os neutrófilos são as células mais abundantes no sangue periférico. Agora a gente pode falar... Perdão, vou até voltar um pouco. A gente consegue reparar na imagem na direita que ele tem esses grânulos mais leves e tem a característica de que ele tem 3 lóbulos, né? É importante saber analisar, visualizar a estrutura. Agora sim, vamos para os eosinófilos. Bom, os eosinófilos eles participam das respostas contra parasitas e de processos alérgicos e inflamatórios. É possível identificar os eosinófilos pela característica dele de ser bilobular e ter essa aparência avermelhada que ele tem, que é muito característica de um eosinófilo. Que essas são as granulações da célula, por isso que ela é um granulócito, são as granulações vermelhas, são as granulações eosinófilas, né? Então você consegue reconhecer muito claramente o eosinófilo por conta dessa característica. E bom, agora a gente passa para os basófilos, que eles participam de respostas alérgicas e inflamatórias e eles liberam os mediadores, como é o caso da histamina. E a gente vê pela imagem ao lado que ele tem essa granulação bem forte, bem reconhecível, que é uma granulação basófila, né? De caráter basófilo, se torna esse azul bem escuro, bem grosseiro assim. Isso é um basófilo. Ele é bem fácil de reconhecer, tal qual o eosinófilo. São aparências bem diferentes, né? Um vermelho, outro azul. E agora a gente vai com os monócitos. Os monócitos, eles participam da defesa contra infecções por meio da fagocitose também.
de micro-organismos e de restos celulares também. Ele que come a galerinha que sobra ali, ele ó, põe na chapa. A gente repara que os monócitos, eles são células bem grandes, dá para ter um comparativo. A gente volta aqui na anterior, ó, um basófilo e olha o monócito. Ele é bem grande, tipo, o leucócito já é maior do que uma hemácia, mas o monócito, ele é o titã, né? Bom, a gente consegue reparar que a proporção de núcleo e citoplasma dele, ele tem bem mais citoplasma, ele tem um núcleo que ele pode estar num formato que a gente chama de reniforme, que ele apresenta esse formato de rim, que nessa imagem é o caso, e também, mas assim, ele não precisa estar sempre nesse formato, ele pode estar normal, redondo, ele pode estar dobrado, ele pode estar nessa aparência que ele está agora. Se vocês tiverem os olhos atentos, ele, além do formato reniforme, ele parece que ele tem alturas diferentes, ele tem um relevinho. Essa é uma característica do núcleo dos monócitos também. Eles também podem conter os vacúolos, que são esses espaços brancos na célula, que são os espaços onde está acontecendo a fagocitose, né? São os vacúolos, os espaços de vácuo. Não é certo de ter, mas se tem uma célula que tem, perdão, são os monócitos. E é isso. Agora a gente vai para os linfócitos, que se dividem em dois grupos, os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B produzem anticorpos, enquanto os linfócitos T participam principalmente da resposta imune. E bom, a gente consegue reparar na imagem ao lado a aparência dele. A aparência dos linfócitos, ela é um grande núcleo com uma pequena área de citoplasma na célula. Ele não é uma célula muito grande, em que a maior parte da célula é o seu núcleo. Ele pode estar mais claro ou ele pode estar mais escuro. Essa foto não está ajudando muito porque não está numa qualidade tão boa. Mas o núcleo pode dizer muito sobre o estado de maturação da célula. Quanto mais escuro, ele pode estar mais maduro. E bom, agora a gente vai com a hora do teste. Vamos ver se vocês conseguem analisar e identificar quais são os leucócitos nessa microscopia. Bom, eu vou dar um tempo para olhar certinho, pensar no que pode ser. Se quiser, pode pausar o vídeo também. E a gente analisa aqui. Bom, o leucócito da esquerda, ele é um eosinófilo. Por quê? Bem, além dele ser um leucócito bilobular, tem dois lóbulos ali, ele tem a granulação de eosinófilo, né? Essa granulação vermelha. Ela chama muita atenção, porque geralmente os leucócitos estão nesse tom de azul, nessa paleta do azul, né? E o eosinófilo não, ele é vermelho, então ele chama atenção. Vermelho, tem gente que chama de laranja, até porque o corante ele tá ali no azul, então não pode ficar tão vermelho assim, pode parecer um laranja, mas ele chama bastante atenção. E bom, na direita a gente vê o que? A gente vê um monócito. A gente consegue identificar que é um monócito por conta de quê? Tem o núcleo no formato reniforme? Tem. Pode se confundir? Pode, mas ele tem. O citoplasma dele é em grande quantidade. Ele é um citoplasma sem grânulos. E ele é uma célula muito grande também. Isso caracteriza um monócito. E esse é o gabarito. Um eosinófilo é um monócito. Próximo, a gente vai com o quê? Pausa para pensar. Voltamos. Então, o da esquerda, a gente consegue reparar as seguintes características. Na verdade, ouso dizer a seguinte característica, que são os grânulos basofílicos que percorrem toda a estrutura da célula. Isso é um basófilo. Você bate o olho, você vê ele meio sujo, assim, tem muito grânulo azul escuro, forte, grande assim, em cima. Isso é
é um basófilo. E bom, o da esquerda, o que a gente tem? Imagino que talvez tivesse mais dificuldade para identificar esse, porque ele está num formato diferente. Foi essa a intenção mesmo. Ele também é um monócito. Bom, você consegue ver que ele é um monócito porque ele é gigantesco, né? O monócito é a maior célula, é bom lembrar disso. Ele é gigantesco, ele não tem grânulos no seu citoplasma, ele apresenta vacúolos. O apresenta vacúolo é quase bater o martelo que ele é um monócito. Outras células podem apresentar vacúolos? Podem, mas não é uma característica normal, é uma característica patológica, tem significado clínico para isso, não é da estrutura. O vacúolo no monócito, ele faz parte da estrutura, porque é a função do monócito fagocitâneo. Sobre o núcleo não estar reniforme, não é uma lei ele estar reniforme, mas esses dois fatores anteriores ajudam a identificar claramente. Bom, basófilo e monócito é o gabarito. E agora, pausa para pensar, analisa, olha as imagens bem direitinho. Beleza. O da direita, vamos começar da direita, ele é um linfócito. Repare como ele não é grande, né? Ele é quase do tamanho de uma hemácia, ele é um pouquinho maior do que uma hemácia, é assim que você identifica também. Vá anotando, tá? As características, você tem que ter olho para isso. Eles são um pouquinho maior do que as hemácias de tamanho normal, né? Não as grandes. E ele tem uma proporção de núcleo muito maior do que para de citoplasma. Nessa foto, inclusive, ele quase não tem citoplasma. E não sei se ainda está fresco na memória, mas eu mencionei da cor do núcleo. No caso aqui, é uma lâmina que está bem corada e ele está um azul mais forte também. Então já é um linfócito que ele já está mais maduro, né? E o da esquerda, a gente tem o quê? A gente tem um neutrófilo, que ele tem seus grânulos ali, e ele não tem aqui um núcleo na estrutura comum, que eu mostrei naquela primeira imagem, mas aqui é o gostinho. Ele aqui, ele tá um bastão, que a gente chama, ele é um neutrófilo bastonete, porque esse aqui é um estágio anterior ao estágio de maturação final do nosso neutrófilo. Esse aqui é um gostinho para uma próxima aula que podemos ter sobre desvio à esquerda, que diz sobre a maturação dos nossos leucócitos. Bom, aqui vai o gabarito. Neutrófilo e leucócito. Perdão, estive leucócito. O da direita é um linfócito, tá? Desculpa o erro ali. E aqui a gente termina a nossa aula. Bom, foi isso, a aula foi mais curtinha, mas eu espero que tenha dado para entender. Se tiver sobrado alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ler. Se tiver alguma sugestão de matéria, de aula, pode deixar também, que eu vou ler. E faço também. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos que vão vir. Bem, se você puder me ajudar, seguindo nas minhas redes sociais, é @SauloSantiagoBiomédico no TikTok e no Instagram. E bom, é isso. Até a próxima.